Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 12 de outubro de 2018. Dia das Crianças movimenta o mercado de serviços no Brasil. O Dia das Crianças, comemorado no Brasil em 12 de outubro, é uma das datas mais importantes do comércio. É durante esse período que as principais novidades do segmento são lançadas. Além disso, funciona como um termômetro para o Natal, já que é celebrada pouco mais de 2 meses antes. Mas não é apenas no varejo que os números são positivos. Quando se trata de serviços, a curva é muito parecida. O Get Ninjas, plataforma de contratação de serviços do Brasil, registrou mais de 31.600 pedidos na categoria animador de festa no último ano, entre setembro de 2017 e setembro de 2018. Outubro costuma ser o mês com mais solicitações na plataforma, foram mais de 3.000 no ano passado. Entre as categorias mais pedidas estão personagens 43,4%, animador de festas 16,6%, recreação infantil 14,9%, palhaço 9,2% e mágico 7%. Os pedidos que mais recebemos, normalmente, são para comemorar junto com a família ou em festas corporativas o Dia das Crianças. São pedidos desde animador de festas até algo mais inusitado como professor de skate. É uma data de alta demanda para os profissionais que atuam nesta categoria, diz Eduardo L. Hotelier, CEO do Get Ninjas. O Get Ninjas está presente em mais de 3.000 cidades de todo o Brasil e conta com mais de 500.000 profissionais cadastrados em 200 tipos de serviço. Na categoria animador de festa, são 5.397 prestadores presentes na plataforma. O Dia da Criança deverá movimentar este ano em torno de 7,4 bilhões de reais, com alta de 1,5% nas vendas em comparação com o ano anterior. Esta é a segunda alta consecutiva nas vendas do período constatada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. O aumento será, porém, inferior aos 2,6% registrados em 2017, em relação ao ano anterior. Em 2017, a movimentação no comércio, em termos reais descontada a inflação, foi de 7,3 bilhões de reais. Rio de Janeiro. A dona de casa Maria das Graças Benedito, 67 anos, compra presentes para o Dia da Criança no comércio da Saara. Fernando Frazão. Agência Brasil. Dia da Criança, mais uma vez, deve ser de lembrancinhas, diz economista da CNC. Arquivo. Agência Brasil. Segundo o chefe da divisão econômica da CNC, Fábio Bentes, o ritmo de crescimento das vendas do comércio começou a cair em maio, por causa da greve dos caminhoneiros. Dali em diante, as vendas começaram a crescer bem menos, disse hoje 9 o economista Agência Brasil. O que explica a expectativa menor da entidade para o Dia das Crianças é o comportamento da taxa de câmbio, que mudou de patamar, afirmou Bentes. Isso afetou principalmente as vendas para o Dia da Criança, em que tem presença marcante itens importados. Com o dólar mais caro, fica mais difícil para o comércio varejista manter uma inflação tão baixa quanto aquela que vinha apresentando recentemente, acrescentou o economista. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre as crianças 197.
O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como o de um adulto? Às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. 197 O espírito de uma criança pode então ser mais adiantado que o de seu pai. Isso é bastante frequente, não o vedes tantas vezes na terra. 198 O espírito da criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores. Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. 199 Porque a vida se interrompe com frequência na infância. A duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido, e sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. 199 Em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenra idade. Recomeça uma nova existência. Comentário de Allan Kardec: se o homem só tivesse uma existência e se, após essa, a sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento da metade da espécie humana, que morre em tenra idade, para gozar sem esforço da felicidade eterna? E com que direito seria ela libertada das condições, quase sempre duras, impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, faz-se a igualdade para todos, o futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo, e os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmos. O homem deve ter o mérito das suas ações, como tem a sua responsabilidade. Não é, aliás, razoável considerar-se a infância como um estado de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda não pôde exercer a sua influência. Não se vêem algumas que parecem trazer inatos a astúcia, a falsidade, a perfídia, o instinto mesmo do roubo e do assassínio, e isso não obstante os bons exemplos do meio. A lei civil absolve os seus erros, por considerar que elas agem mais instintivamente do que por deliberado propósito. Mas de onde podem provir esses instintos, tão diferentes entre as crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, a não ser da inferioridade do espírito, pois que a educação nada tem com ela? Aqueles que são viciosos é que progridem menos e têm então de sofrer as consequências, não dos seus atos da infância, mas das suas existências anteriores. É assim que a lei se mostra a mesma para todos, e a justiça de Deus a todos abrange. Na primeira fase da vida somos crianças. Não por acaso, ao nascer, nascemos pequenos, frágeis e lindinhos. Kardec explica no Livro dos Espíritos, que o esquecimento do passado ocorre de forma providencial na reencarnação da criança, uma vez que, se os pais reconhecem no bebê de colo inimigo do passado, todo o resgate estaria comprometido. A ciência explica que a fragilidade do bebê leva não apenas a mãe, mas todos que o rodeiam a ter cuidados especiais e uma maior atenção. Conforme cresce, a criança aprende com os pais conceitos de como se portar em sociedade, moral e atitudes.
Algumas dessas atitudes são trazidas como parte de sua memória de vidas passadas, necessitando da atenção dos pais para corrigi-las ou incentivá-las. O tempo passa, e a criança, ao entrar na adolescência, inicia seu processo de experiências próprias, com base em ensinamentos transmitidos pelos pais e com os apreendidos do convívio social. Cabe mais uma vez a supervisão dos progenitores, para que tudo corra bem, mas agora não na posição de sabemos o que é melhor para você e sim de acho que se você fizesse desse jeito poderia dar certo. A doutrina espírita não foi feita apenas para uma faixa etária, ou um tipo de cultura. Pelo contrário, seu caráter universal serve como norteador em qualquer momento da vida. Na infância, a evangelização infantil, aliada às instruções paternas, desempenham seu papel na formação da criança. O papel do evangelizador durante a primeira infância é levar às crianças os primeiros sentidos de moralidade e regras de convívio social, segundo o Espiritismo. Dividir brinquedos e atenção com os colegas, o sentido da prece como forma de falar com Deus, a não existência da morte, boas maneiras, respeito aos mais velhos, preservação do meio ambiente, normas de bem-estar social. Tudo isso é ensinado. Em um segundo estágio, a criança interage com a escola, e em outras situações com a sociedade. A evangelização mais uma vez direciona aqueles primeiros aspectos de convívio social, e introduz os primeiros conceitos da reencarnação. Daí para frente caminha-se em direção da filosofia espírita, da reflexão dos ensinamentos da família e do centro comparados com os apresentados pela sociedade e pelas diversas experiências. Por meio desta conscientização da evangelização, da família e do contato com o Espiritismo desde as primeiras fases da vida, a formação de um homem de bem se encontra meio caminho andado. Basta então a vontade do indivíduo em fazer o bem. As sementes já estão lá, lançadas pelos pais e evangelizadores. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.